Antes que a humanidade conquistasse o mundo, antes que o primeiro fogo fosse domado e as primeiras palavras fossem pronunciadas, houve um momento crucial na história da vida, o momento em que nossos ancestrais se ergueram sobre duas pernas e olharam o horizonte com novos olhos. Esta é a história épica dos primeiros hominídeos, criaturas corajosas que abandonaram a segurança das árvores para caminhar eretos em um mundo dominado por predadores implacáveis. Bem-vindo ao Fragmentos Vivos, onde os mistérios mais profundos da nossa evolução ganham vida. Se você é fascinado pelas origens da humanidade, pelos segredos enterrados em terras antigas e pelas lendas que ecoam através de milhões de anos, inscreva-se agora no canal Fragmentos Vivos e ative o sininho. Cada vídeo é uma jornada épica através do tempo, revelando os momentos que moldaram nossa existência. Prepare-se para testemunhar o mundo como ele era há 4,3 milhões de anos, quando dar um passo sobre duas pernas era um ato revolucionário de coragem e sobrevivência. Há 4,3 milhões de anos, durante o final do período Plioceno, a Terra era um planeta em transformação dramática. A África Oriental estava sendo literalmente rasgada ao meio pela formação contínua do Grande Vale do Rift, um processo geológico violento que criava novas montanhas, vales profundos e vastas planícies. O clima global era mais quente e úmido do que hoje, mas na região onde nossos ancestrais viviam, um fenômeno crucial estava ocorrendo. As densas florestas tropicais começavam a recuar, substituídas gradualmente por uma mistura de bosques abertos, savanas arborizadas e pradarias douradas que se estendiam até o horizonte infinito. Neste mundo antigo, criaturas extraordinárias dominavam a cadeia alimentar. Nas planícies africanas, manadas de elefantes ancestrais anancos pastavam ao lado de girafas primitivas de pescoço curto chamadas Civaterium. Rinocerontes gigantes e hipopótamos colossais disputavam território nos rios e lagos formados pela atividade vulcânica. Mas eram os predadores que tornavam cada dia uma luta pela sobrevivência. Felinos dentes de sabre do gênero Machairodus espreitavam nas sombras, enquanto hienas gigantes maiores que leões modernos caçavam em matilhas coordenadas, seus mandíbulas poderosas capazes de esmagar ossos com facilidade aterradora. Em meio a esta fauna impressionante, pequenas figuras moviam-se cautelosamente entre as árvores esparsas e as pradarias abertas. Eram os Australopithecus anamenses, entre os primeiros hominídeos a dominar verdadeiramente a locomoção bípede. Com cerca de 1,20 m de altura, estes ancestrais nossos eram vulneráveis e aparentemente insignificantes comparados aos gigantes ao seu redor. Mas possuíam algo que nenhuma outra criatura tinha: a capacidade de caminhar eretos por longas distâncias, liberando suas mãos para carregar alimentos, ferramentas primitivas e seus filhotes, enquanto seus olhos, elevados acima das gramíneas altas, vigiavam constantemente por ameaças e oportunidades. A decisão de caminhar sobre duas pernas não foi uma escolha consciente, mas sim o resultado de milhões de anos de pressão evolutiva. Conforme as florestas africanas davam lugar a paisagens mais abertas, os primatas que conseguiam se erguer tinham vantagens cruciais de sobrevivência. Caminhar ereto permitia enxergar predadores se aproximando por sobre as gramíneas altas, uma diferença de segundos que poderia significar vida ou morte. Além disso, a postura vertical expunha menos superfície corporal ao sol escaldante do meio-dia africano, permitindo que estes primeiros hominídeos permanecessem ativos durante períodos em que outros animais buscavam sombra. Mas a bipedia tinha um custo terrível. Caminhar sobre duas pernas era inicialmente desajeitado e lento comparado à velocidade que os quadrúpedes alcançavam. Os primeiros hominídeos não podiam fugir rapidamente de predadores nem perseguir presas com eficiência. Suas costas doíam constantemente devido à mudança na distribuição de peso, e o parto se tornava perigosamente complicado devido ao estreitamento da pelvis necessário para o bipedalismo eficiente. Muitas fêmeas morriam durante o nascimento de seus filhotes, e muitos bebês nasciam prematuros demais para sobreviver. Era uma aposta evolutiva arriscada, e por cada hominídeo que prosperava, dezenas pereciam. Apesar dos sacrifícios, aqueles que dominaram a arte de caminhar sobre duas pernas ganharam algo inestimável: liberdade. Suas mãos, agora liberadas da tarefa de locomoção, podiam fazer coisas extraordinárias. Podiam carregar alimentos por longas distâncias, transportar pedras úteis de um lugar para outro, empunhar galhos como armas defensivas e, mais importante, podiam segurar e cuidar de seus filhotes enquanto se moviam. Esta capacidade de carregar objetos e bebês transformou fundamentalmente a estrutura social dos primeiros hominídeos, permitindo cuidados parentais mais prolongados, compartilhamento de recursos e os primeiros passos vacilantes em direção à cooperação complexa que eventualmente definiria a humanidade. Entre todos os primeiros hominídeos, o Australopithecus anamensis destaca-se como um verdadeiro pioneiro da bipedia. Descobertos principalmente no norte do Quênia e na Etiópia, seus fósseis datam precisamente desta época crucial há 4,3 milhões de anos. Com cérebros apenas um pouco maiores que os dos chimpanzés modernos, estes ancestrais nossos não eram particularmente inteligentes segundo padrões humanos. Suas faces projetadas, mandíbulas poderosas e dentes grandes revelam uma dieta baseada em alimentos duros, raízes, nozes, sementes e vegetação fibrosa que exigiam mastigação constante e força considerável. O que tornava o anamensis especial não estava em sua inteligência, mas em sua anatomia revolucionária. Seus ossos da tíbia eram retos e fortes, projetados para suportar peso vertical por longos períodos. A articulação do joelho mostrava modificações que permitiam total extensão da perna, crucial para caminhar longas distâncias sem fadiga.
Seus pés, embora ainda mantivessem dedos ligeiramente curvos que traíam sua herança arbórea, tinham um arco desenvolvido e um dedão alinhado com os outros dedos, características essenciais para o impulso eficiente durante a caminhada. Estas criaturas eram verdadeiros híbridos evolutivos, confortáveis tanto nas árvores quanto no solo. Os grupos de Anamensis viviam em pequenas comunidades familiares de talvez 15 a 25 indivíduos, unidos por laços de parentesco e necessidade mútua de sobrevivência. Ao amanhecer, quando o ar africano ainda estava fresco e os grandes predadores saciados de suas caçadas noturnas descansavam, estes primeiros hominídeos desciam de suas árvores de refúgio. Em formação coordenada, com os machos mais fortes nas bordas e as fêmeas com filhotes no centro, marchavam pelas planícies em busca de alimento. Suas vozes, gritos, grunhidos e chamados primitivos, ecoavam pela savana, alertando uns aos outros sobre perigos e oportunidades, uma proto-linguagem nascida da necessidade urgente de comunicação em um mundo hostil. A transformação climática que varria a África Oriental há 4,3 milhões de anos não era gradual, era uma sentença de morte para incontáveis espécies. As vastas florestas tropicais que cobriam a região por milhões de anos começaram a recuar rapidamente, vítimas de padrões de chuva alterados causados pela formação do Vale do Rift e mudanças nas correntes oceânicas. Árvores gigantes que haviam dominado a paisagem por eras morriam, suas madeiras nobres branqueando sob o sol implacável. No lugar da densa vegetação, gramíneas resistentes à seca espalhavam-se como um mar dourado, criando um novo tipo de ecossistema que favorecia criaturas adaptadas a espaços abertos. Para os primatas que haviam evoluído nas copas das árvores, este era um apocalipse. Espécies inteiras de macacos e símios desapareceram, incapazes de se adaptar à perda de seu habitat arbóreo. Mas para os ancestrais bípedes, esta catástrofe ambiental era uma oportunidade. Conforme as árvores se tornavam mais esparsas, a capacidade de caminhar eficientemente entre elas tornava-se cada vez mais valiosa. Enquanto seus primos primatas se extinguiam ou recuavam para os últimos refúgios florestais, os Anamensis prosperavam, colonizando as novas savanas arborizadas e explorando recursos alimentares que outros primatas não conseguiam alcançar. Mas a savana era um reino de terror para os pequenos e vulneráveis. Cada amanhecer trazia novas ameaças, cada anoitecer exigia encontrar árvores de refúgio antes que os predadores noturnos começassem sua caçada. Os hominídeos desenvolveram uma rotina de sobrevivência rigorosa, acordar com as primeiras luzes, forragear intensamente nas horas mais seguras, sempre mantendo árvores de escape à vista, e retornar ao refúgio arbóreo bem antes do crepúsculo. Uma decisão errada, um momento de distração, e uma vida terminava nas mandíbulas de um predador. A seleção natural era brutal e imediata, favorecendo apenas os mais cautelosos, os mais sociais e os mais adaptáveis. O maior terror nas planícies africanas de 4,3 milhões de anos atrás não vinha dos famosos dentes de sabre, mas sim de predadores que combinavam força, inteligência e trabalho em equipe mortal. As hienas gigantes do gênero Pachecrocuta eram as rainhas inquestionáveis da savana, maiores que leões modernos e equipadas com mandíbulas tão poderosas que podiam esmagar fêmures de elefantes jovens. Caçando em matilhas coordenadas de até 20 indivíduos, estas criaturas eram estrategistas natas, separando membros fracos de manadas, executando emboscadas complexas e até roubando presas de outros predadores através de pura intimidação numérica. Os felinos dentes de sabre Machairodus eram assassinos especializados, preferindo emboscadas solitárias a caçadas prolongadas. Com caninos de 20 centímetros projetando-se de suas mandíbulas superiores, eram projetados para matar rapidamente, um único golpe preciso na garganta de suas presas, cortando artérias e traqueias simultaneamente. Mas estes predadores eram surpreendentemente vulneráveis a grupos organizados. Os hominídeos aprenderam que, unidos e armados com pedras e galhos, podiam afugentar até mesmo um dentes de sabre de sua caça recém-abatida. Era arriscado, perigoso além da imaginação, mas a recompensa, carne fresca, um recurso calórico precioso, valia o risco calculado. Mas os predadores mais mortais para os hominídeos não caçavam no solo, dominavam os céus. Águias gigantes com envergaduras de 3 metros patrulhavam constantemente as savanas, seus olhos aguçados capazes de detectar um filhote de hominídeo desprotegido a quilômetros de distância. Ataques aéreos eram súbitos e devastadores, um mergulho silencioso, garras do tamanho de facas atravessando crânios pequenos, e a vítima era arrastada para o céu antes que o grupo pudesse reagir. Os hominídeos desenvolveram um terror instintivo do céu aberto, sempre procurando abrigo sob árvores ou formações rochosas. As mães mantinham seus filhotes constantemente ao alcance do braço, sabendo que um único momento de descuido poderia resultar em tragédia das alturas. A sobrevivência na savana africana exigia flexibilidade alimentar total. Os Anamensis eram onívoros oportunistas, consumindo qualquer coisa que fornecesse calorias suficientes para justificar o esforço de coleta. Suas manhãs começavam cavando raízes e tubérculos com gravetos pontiagudos, uma tarefa árdua que manchava suas mãos de terra vermelha e exigia força considerável para extrair os vegetais fibrosos do solo endurecido. Nozes duras eram quebradas com pedras, sementes eram mastigadas pacientemente, e frutas maduras, quando encontradas, eram devoradas com entusiasmo, seu açúcar raro oferecendo energia instantânea vital para a sobrevivência diária. Mas a verdadeira revolução alimentar vinha de uma fonte controversa e perigosa: carne. Os hominídeos não eram caçadores hábeis, eram necrófagos oportunistas.
Quando predadores grandes faziam uma morte, os grupos de anamensis observavam à distância, esperando pacientemente que os carnívoros se saciassem. Então, em um momento coordenado de coragem coletiva, aproximavam-se dos restos da carcaça. Usando pedras afiadas, conseguiam quebrar ossos longos que hienas e felinos deixavam para trás, extraindo a medula gordurosa rica em calorias e nutrientes preciosos. Esta fonte concentrada de energia alimentava cérebros lentamente crescentes e fornecia força para longas jornadas pela savana. As proteínas e gorduras da medula óssea forneciam algo que nenhuma dieta vegetariana pura poderia oferecer: energia cerebral concentrada. Lentamente, ao longo de milhares de gerações, os hominídeos que consumiam mais proteína animal começavam a desenvolver cérebros ligeiramente maiores, permitindo melhor planejamento, memória mais aguçada e coordenação social mais complexa. Era um ciclo de feedback positivo. Cérebros maiores permitiam estratégias de forrageamento mais inteligentes, incluindo necrófago mais eficiente, que por sua vez alimentava o crescimento cerebral contínuo. A revolução cognitiva da humanidade começou não com filosofia ou arte, mas com o ato corajoso e repugnante de quebrar ossos velhos em busca de gordura nutritiva. A sociedade dos primeiros hominídeos era construída sobre fundações de parentesco, hierarquia e cooperação necessária. Os grupos eram liderados tipicamente pelos machos mais velhos e experientes, não necessariamente os mais fortes, mas aqueles cujo conhecimento da paisagem, localização de fontes de água e comportamento de predadores havia mantido o grupo vivo através de inúmeras estações. Estes patriarcas anciãos eram repositórios vivos de informação crucial: quais frutos eram venenosos, onde encontrar tubérculos durante secas, rotas seguras através de territórios de predadores. Sua morte frequentemente significava desastre para todo o grupo, conhecimento vital perdido para sempre. As fêmeas formavam um verdadeiro coração da estrutura social. Enquanto os machos frequentemente competiam por status através de displays de força e intimidação, as fêmeas construíam redes complexas de aliança e apoio mútuo. Mães cuidavam coletivamente dos filhotes do grupo, amamentando ocasionalmente bebês que não eram seus quando uma mãe estava doente ou havia morrido. Esta criação cooperativa era revolucionária, permitia que mais jovens sobrevivessem até a maturidade e criava laços sociais que fortaleciam todo o grupo contra ameaças externas. Uma fêmea solitária tinha poucas chances de sobrevivência. Unidas, tornavam-se formidáveis protetoras de suas crias. Conflitos dentro do grupo eram inevitáveis, mas raramente letais. Quando dois machos disputavam status ou acesso a recursos, resolviam a tensão através de displays ritualísticos, berros altos, posturas ameaçadoras, arremesso de pedras e galhos, raramente culminando em violência física séria. O grupo não podia se dar ao luxo de perder membros em lutas internas quando cada indivíduo era crucial para a sobrevivência coletiva contra predadores. Fêmeas frequentemente intervinham em conflitos masculinos, separando combatentes e acalmando tensões. Esta capacidade de resolver conflitos sem violência letal, mediada por membros pacificadores do grupo, era outro passo crucial em direção à complexidade social que eventualmente definiria a humanidade. O nascimento na savana africana era um evento perigoso e sagrado. Quando uma fêmea entrava em trabalho de parto, o grupo reunia-se ao redor dela em formação protetora, criando uma barreira viva contra predadores atraídos por cheiros e sons de vulnerabilidade. O parto bípede era agonizantemente difícil. A pelvis estreitada necessária para caminhar eficientemente tornava a passagem do bebê extremamente dolorosa e perigosa. Muitas mães morriam, muitos bebês nasciam mortos ou com complicações fatais. Mas quando um bebê sobrevivia, chegando ao mundo com um grito estridente que ecoava pela savana, todo o grupo celebrava, tocando o recém-nascido gentilmente, uma nova vida preciosa adicionada à comunidade. Os primeiros anos de vida eram cruciais. Bebês hominídeos nasciam extraordinariamente dependentes, incapazes de andar por meses, exigindo carregamento constante enquanto o grupo se movia. Mães desenvolviam força incrível em seus braços, carregando filhotes pesados por quilômetros diários enquanto também forrageavam e permaneciam vigilantes contra perigos. Crianças aprendiam através de imitação incansável, observando atentamente enquanto adultos quebravam nozes, cavavam raízes, escolhiam quais plantas comer e quais evitar. Aos 5 anos, um jovem hominídeo já possuía vasto conhecimento prático de sobrevivência, mas ainda faltavam anos antes que pudessem contribuir totalmente para o grupo e reproduzir. A morte era uma presença constante e brutal. Predação levava os jovens e descuidados, doenças e ferimentos levavam os de meia idade, idade e fraqueza eventualmente levavam até os mais sábios anciãos. Quando um membro do grupo morria, os sobreviventes exibiam comportamentos que sugeriam um início primitivo de luto, tocando o corpo, vocalizando angustiadamente, relutando em deixar o falecido. Mas a savana não permitia luto prolongado. Corpos atraíam predadores e carniceiros. O grupo precisava seguir em frente rapidamente. Ainda assim, nestas respostas emocionais à perda, podemos ver as primeiras sementes daquilo que eventualmente se tornaria ritual funerário, espiritualidade e a compreensão humana da mortalidade. A savana africana não conhecia estações como inverno e verão, mas ciclos muito mais dramáticos de chuva e seca que ditavam cada aspecto da existência dos hominídeos. Durante a estação das chuvas, que durava apenas alguns meses intensos, a paisagem transformava-se em paraíso verdejante.
Flores explodiam em cores vibrantes, os rios transbordavam de água cristalina, e alimento tornava-se abundante, frutos amadureciam simultaneamente, novas gramíneas brotavam repletas de sementes nutritivas, e até mesmo insetos comestíveis pululavam em números extraordinários. Era um tempo de fartura, quando os hominídeos ganhavam peso precioso, as fêmeas concebiam novos filhotes, e o grupo prosperava. Mas a estação seca era a verdadeira prova de sobrevivência. Por 9 longos meses, as chuvas cessavam completamente. O sol implacável transformava rios em fios de água lamacenta, depois em leitos secos e rachados. A vegetação murchava e morria, frutos desapareciam, e a competição por recursos escassos tornava-se feroz. Os hominídeos eram forçados a jornadas cada vez mais longas em busca de água e alimento, caminhando dezenas de quilômetros diários sob calor escaldante. A fraqueza física tornava o grupo vulnerável, predadores focavam nos membros mais fracos, crianças desnutridas adoeciam facilmente, e anciãos simplesmente não conseguiam acompanhar o ritmo brutal necessário para sobreviver. O conhecimento de onde encontrar água durante a seca era literalmente a diferença entre vida e morte do grupo. Os anciãos mais experientes memorizavam localizações de nascentes secretas, poços rochosos que retinham água mesmo nos piores períodos, e raízes especiais que armazenavam umidade. Este conhecimento era transmitido cuidadosamente às gerações mais jovens através de jornadas de aprendizado, onde os anciãos levavam os adolescentes para locais críticos de água e ensinavam como reconhecer sinais sutis na paisagem, certos tipos de árvores que só cresciam perto de água subterrânea, formações rochosas que canalizavam o orvalho matinal. A sobrevivência do grupo dependia desta biblioteca viva de conhecimento ambiental, tornando cada ancião insubstituível. Embora os anamensis de 4,3 milhões de anos atrás não fabricassem ferramentas de pedra lascada, essa revolução ainda estava a milhões de anos de distância. Eles eram mestres em usar objetos naturais como ferramentas. Galhos eram selecionados cuidadosamente por seu peso, equilíbrio e resistência, transformando-se em armas defensivas, varas de escavação e extensões de seus membros. Os hominídeos aprenderam que um galho grosso balançado com força suficiente podia quebrar o crânio de um predador pequeno ou afugentar um necrófago competidor. Estas ferramentas simples eram carregadas diariamente, tornando-se extensões de seus corpos, uma segunda natureza tão fundamental quanto caminhar ereto. As pedras eram igualmente valiosas como ferramentas não modificadas. Rochas pesadas serviam como martelos para quebrar nozes de casca dura que proteínas vegetais preciosas. Pedras com bordas naturalmente afiadas cortavam fibras vegetais resistentes e abriam frutas de casca grossa, e pedregulhos grandes tornavam-se bigornas portáteis sobre as quais alimentos duros eram processados. Os hominídeos desenvolveram preferências por tipos específicos de pedra. Algumas quebravam facilmente demais, outras eram pesadas demais para carregar, mas certas rochas vulcânicas tinham exatamente o peso, dureza e disponibilidade corretos. Membros do grupo frequentemente retornavam a afloramentos rochosos favoritos, criando os primeiros locais de ferramentas reutilizados geracionalmente. Mas a ferramenta mais importante não era feita de madeira ou pedra, era a mente coletiva do grupo. Quando um membro descobria uma nova fonte de alimento, uma rota mais segura, ou um método melhor de processar recursos, esse conhecimento era observado e copiado pelos outros. Esta transmissão cultural de informação era revolucionária, permitindo que o grupo acumulasse conhecimento através das gerações. Inovações bem-sucedidas espalhavam-se horizontalmente entre membros e verticalmente através do tempo, criando uma cultura rudimentar de sobrevivência que era passada de pais para filhos. A mente humana estava aprendendo sua primeira grande lição: observar, imitar, adaptar e ensinar. Esta capacidade para aprendizado social eventualmente superaria qualquer vantagem física de garras, presas ou força bruta. A savana africana há 4,3 milhões de anos não era dominada por uma única espécie de hominídeo. Nas mesmas planícies e bosques arborizados onde os anamenses caminhavam, outras linhagens evolutivas também lutavam por sobrevivência. Encontros entre grupos diferentes de hominídeos eram eventos carregados de tensão e significado. Quando dois grupos se avistavam à distância, ambos paravam imediatamente, os machos movendo-se para posições defensivas enquanto fêmeas protegiam filhotes. Gritos de alerta ecoavam, displays de ameaça eram executados, e pedras eram empunhadas. Estes momentos definiam se haveria conflito violento por recursos, afastamento mútuo cauteloso, ou em raras ocasiões, interação pacífica e até troca de membros reprodutivos entre grupos. Territórios eram defendidos ferozmente quando recursos eram escassos, mas as fronteiras eram fluidas e constantemente renegociadas. Durante estações de abundância, grupos toleravam-se mutuamente em locais neutros ricos em alimentos. Grandes árvores frutíferas podiam alimentar múltiplos grupos sem conflito direto. Nestas circunstâncias, jovens machos e fêmeas de diferentes grupos podiam interagir cautelosamente, às vezes resultando em indivíduos mudando de grupo. Esta migração entre grupos era crucial para a diversidade genética, prevenindo os problemas de endogamia que eventualmente destruiriam populações isoladas. Sem compreender geneticamente por que, os hominídeos instintivamente desenvolveram comportamentos que favoreciam a exogamia. Mas nem todos os encontros eram com outros hominídeos. A África abrigava múltiplas espécies de grandes primatas, gorilas ancestrais, chimpanzés primitivos e outros macacos que competiam pelos mesmos recursos.
Estas interações eram frequentemente hostis, com primatas maiores e mais fortes intimidando os hominídeos bípedes menores. No entanto, os hominídeos tinham uma vantagem: coordenação superior. Um gorila solitário poderia afugentar um hominídeo individual, mas um grupo organizado de hominídeos armados com pedras e galhos, agindo em unidade coordenada, era uma força formidável. Lentamente, através de incontáveis gerações, a balança de poder na savana começava a inclinar-se não para os mais fortes ou rápidos, mas para os mais cooperativos e inteligentes. Conforme o sol começava sua descida em direção ao horizonte, pintando o céu africano em tons dramáticos de laranja e vermelho, uma urgência primordial tomava conta de cada hominídeo. A noite pertencia aos predadores noturnos, leopardos fantasmagóricos que caçavam sob estrelas, hienas com visão noturna aguçada, e serpentes venenosas que deslizavam silenciosamente através da escuridão. Sobreviver ao anoitecer significava alcançar árvores de refúgio antes que o crepúsculo desse lugar à escuridão total. A corrida diária de volta às árvores era uma tradição sagrada de sobrevivência, e qualquer membro que chegasse atrasado enfrentava probabilidades terríveis de ver o amanhecer. As árvores escolhidas para refúgio noturno não eram aleatórias. Grandes acácias espinhosas eram preferidas, seus espinhos longos e afiados desencorajavam leopardos de escalar, enquanto seus galhos fortes e entrelaçados forneciam plataformas seguras onde hominídeos podiam se acomodar. O grupo subia em formação organizada, jovens e fêmeas com bebês primeiro, para os galhos mais seguros e internos. Machos adultos posicionavam-se estrategicamente nos galhos externos, formando um perímetro defensivo. Ali, empoleirados desconfortavelmente entre espinhos, abraçando galhos para não cair durante o sono, os hominídeos passavam as longas horas de escuridão, cada ruído noturno provocando alertas súbitos e corações acelerados. Mas as árvores ofereciam mais que proteção física, criavam intimidade forçada que fortalecia laços sociais. Apertados juntos nos galhos, os hominídeos passavam horas em contato próximo, catando parasitas das peles uns dos outros, confortando filhotes assustados com vocalizações suaves, e mantendo calor corporal nas noites frias. Estes momentos noturnos de vulnerabilidade compartilhada, onde a morte espreitava metros abaixo mas a comunidade oferecia segurança coletiva, forjavam conexões profundas. Quando o primeiro raio de sol dourado finalmente tocava o horizonte e os predadores noturnos retiravam-se para suas tocas, o grupo descia das árvores não apenas como sobreviventes individuais, mas como uma unidade coesa fortalecida por mais uma noite de dependência mútua. A sobrevivência na savana africana era uma escola brutal mas eficaz. Cada dia ensinava lições vitais através de consequências imediatas. Curiosidade imprudente resultava em ferimentos ou morte por predadores. Memória falha sobre fontes de água levava a desidratação fatal. Incapacidade de ler sinais climáticos deixava o grupo exposto a tempestades perigosas. Os hominídeos que aprendiam rapidamente, que memorizavam padrões, que conectavam causa e efeito, eram os que sobreviviam para reproduzir. Esta pressão seletiva implacável favorecia cérebros cada vez mais capazes, criando um ciclo evolutivo onde a inteligência tornava-se a ferramenta de sobrevivência mais valiosa, mais importante que força, velocidade ou tamanho. A linguagem, embora ainda primitiva, começava a emergir da necessidade desesperada de comunicação eficiente. Gritos específicos significavam predador no chão versus predador no céu. Outras vocalizações indicavam tipos específicos de alimento encontrado, perigo próximo ou distante, reunir o grupo ou dispersar rapidamente. Gestos manuais complementavam vocalizações, apontar direções, mimetizar formas de animais, indicar números através de dedos. Esta protolinguagem não tinha gramática complexa ou conceitos abstratos, mas era funcional e expansível. Cada geração adicionava novos sinais e sons, construindo gradualmente um sistema de comunicação que permitia coordenação mais sofisticada e transmissão de informação mais precisa. Mas talvez a lição mais profunda que a savana ensinava era a interdependência. Nenhum hominídeo sobrevivia sozinho, a solidão era sentença de morte. O grupo era tudo: proteção contra predadores, pool de conhecimento coletivo, apoio emocional em momentos de perda, parceiros reprodutivos para a continuidade genética. Esta dependência absoluta uns dos outros moldava comportamentos pró-sociais, compartilhamento, cooperação, empatia primitiva, sacrifício pelo bem do grupo. Os hominídeos mais egoístas eram eventualmente abandonados ou expulsos, morrendo rapidamente sem proteção grupal. Os altruístas, aqueles que alertavam outros sobre perigos mesmo expondo-se, que compartilhavam alimento encontrado, que defendiam membros mais fracos, eram os que prosperavam e reproduziam. A evolução estava selecionando não apenas inteligência individual, mas capacidade social, plantando as sementes do que eventualmente se tornaria moralidade, ética e sociedade humana complexa. Ao longo de milhares de gerações, mudanças sutis acumulavam-se nos corpos e mentes dos hominídeos. Aqueles com cérebros ligeiramente maiores podiam planejar melhor, lembrar mais detalhes, resolver problemas novos com maior facilidade. Aqueles com articulações de quadril mais eficientes caminhavam distâncias maiores com menos esforço, acessando recursos que outros não alcançavam. Aqueles com mãos mais hábeis manipulavam objetos com maior precisão, extraindo mais nutrição de alimentos difíceis. Estas vantagens minúsculas, acumuladas através de tempo vasto, estavam lentamente transformando os Anamensis em algo novo, algo que ainda não tinha nome mas estava inexoravelmente avançando na direção da humanidade.
O clima continuava sua transformação implacável, empurrando os hominídeos para escolhas cada vez mais difíceis. As florestas recuavam ainda mais, forçando maior dependência de recursos de savana aberta. Fontes de água tornavam-se mais escassas e distantes, exigindo jornadas mais longas e planejamento mais sofisticado. Competição com outras espécies intensificava-se conforme todos lutavam pelos mesmos recursos diminuindo. Mas cada desafio era também uma oportunidade. Os hominídeos que inovavam, que experimentavam novos alimentos, que desenvolviam novas estratégias de forrageamento, que cooperavam mais eficientemente, eram os que não apenas sobreviviam mas prosperavam em condições onde outros pereciam. E assim, sob os céus imensos da África ancestral, entre predadores mortais e recursos escassos, através de incontáveis nascimentos e mortes anônimas, os primeiros hominídeos bípedes caminhavam seu caminho evolutivo. Eles não sabiam que eram pioneiros, não compreendiam que seus passos vacilantes sobre duas pernas eventualmente levariam descendentes seus a caminhar na lua. Viviam simplesmente, momento a momento, lutando para ver mais um amanhecer, protegendo mais um filhote, encontrando mais uma refeição. Mas nesta luta aparentemente sem sentido pela sobrevivência diária, algo profundo estava acontecendo. A evolução estava esculpindo lentamente, implacavelmente, a linhagem que um dia dominaria o planeta inteiro. Milhões de anos nos separam daqueles primeiros caminhantes bípedes, mas seu legado flui através de cada ser humano vivo hoje. Cada vez que ficamos eretos e caminhamos, repetimos o ato revolucionário que os Anamensis aperfeiçoaram há 4,3 milhões de anos. Nossas costas que doem, nossos partos difíceis, nossos pés arqueados, todos são ecos diretos das escolhas evolutivas feitas sob céus africanos antigos. Os hominídeos daquele tempo não eram humanos, mas eram nossos ancestrais inequívocos, os primeiros capítulos da história épica que eventualmente levou a cada cidade, cada obra de arte, cada palavra já escrita e cada pensamento já pensado. Suas lutas eram reais e terríveis, suas vidas brutalmente curtas segundo padrões modernos, mas seus sucessos eram monumentais. Cada geração que sobrevivia para reproduzir era uma vitória contra probabilidades impossíveis. Cada inovação pequena, um novo alimento descoberto, uma melhor técnica de forrageamento, uma vocalização mais eficiente, era um passo minúsculo mas crucial na longa marcha evolutiva. Estes ancestrais nossos não precisavam de propósito grandioso ou visão futura. Sua coragem simples de continuar, de proteger seus filhotes, de apoiar seus grupos, de se erguer mais uma vez após cada queda, era suficiente. Era mais que suficiente. Era o fundamento sobre o qual toda civilização humana eventualmente seria construída. Hoje, quando olhamos para o céu noturno que eles também contemplaram, quando caminhamos sobre a terra que eles pisaram, carregamos dentro de nós a herança de sua jornada. Seus genes fluem em nosso DNA, seus comportamentos sociais ecoam em nossas comunidades, seus medos primitivos ainda ativam nossa amígdala, e sua coragem ainda inspira nossos momentos mais heróicos. Os primeiros hominídeos que se levantaram sobre duas pernas não eram mitos ou lendas, eram reais, eram vulneráveis, eram corajosos, e eram nossos. Esta é a história que o passado sussurra através dos milênios, que a humanidade foi forjada não em um único momento de criação divina, mas através de incontáveis gerações de sobrevivência tenaz, adaptação criativa e coragem silenciosa sob céus africanos antigos. E seus passos continuam ecoando em cada passo que damos hoje. Esta foi a jornada épica dos primeiros hominídeos que ousaram se erguer sobre duas pernas e caminhar em um mundo que não foi projetado para eles. Há 4,3 milhões de anos, nossos ancestrais deram os primeiros passos de uma jornada que ainda continua hoje. Cada descoberta arqueológica revela mais segredos enterrados, cada fóssil conta uma história de coragem e sobrevivência que conecta diretamente a você, assistindo agora. Se esta jornada através do tempo tocou seu coração, se os mistérios da nossa origem fascinam você, então junte-se à família Fragmentos Vivos. Inscreva-se no canal, ative as notificações, e deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir estas histórias épicas do nosso passado ancestral. Comente abaixo, o que mais te surpreendeu sobre nossos primeiros ancestrais bípedes. Nos vemos na próxima jornada através dos fragmentos esquecidos da história da vida. Até lá, continue caminhando ereto, é um legado de 4,3 milhões de anos.